Olá, boas-vindas a mais uma análise profunda aqui do canal Vamos Fazer Dinheiro. Olha só, hoje a gente vai mergulhar fundo e tentar desvendar a verdade por trás de uma das gigantes industriais mais debatidas de todo o mercado financeiro brasileiro, a nossa famosa WEG. A gente tem em mãos literalmente um verdadeiro paradoxo entre qualidade altíssima e valuation esticado. E bom, nós vamos destrinchar cada detalhe dessa história agora mesmo. Para começar a montar esse quebra-cabeça, a gente tem um questionamento bem instigante. Acontece o seguinte: a WEG reportou um lucro gigantesco, na casa dos 6,38 bilhões de reais no ano de 2025. Gente, isso é um número recorde absoluto. Mas aí que tá. O preço da ação sofreu uma queda acentuada logo depois. Então fica a pergunta: como é possível uma empresa lucrar tanto, bater recordes e ainda assim o mercado reagir batendo tão forte? É exatamente esse enigma que a gente vai resolver. Então, vamos dar uma olhada rápida no nosso roteiro de hoje. A gente vai passar pela máquina chamada WEG, depois excelência e margens altas, resultados de 2025 e a queda, o dilema do preço, as megatendências e os riscos. E claro, fechar com o veredito e uma estratégia inteligente. Ponto número 1. A máquina chamada WEG. Sabe, antes da gente sequer pensar em discutir o preço da ação em si, a gente precisa entender a estrutura do negócio. E a grande verdade aqui é que a gente está lidando com uma potência que vai muito, mas muito além de uma simples fabricante local. Eles fazem de tudo, desde motores elétricos e automação até a geração e transmissão de energia. E o mais impressionante, com presença em mais de 130 países. É a definição perfeita de uma máquina industrial globalizada. E a beleza dessa expansão toda é que a receita acaba sendo super dolarizada. Ou seja, quando o nosso mercado interno aqui no Brasil balança, essa diversificação geográfica vira um escudo protetor formidável para os resultados deles. Ponto número 2. Excelência e margens altas. O negócio não é só gigantesco, tá? É um caso clássico de excelência corporativa mesmo. A empresa tem um portfólio bem diversificado, não para de inovar e tem uma cultura de eficiência que é, raríssima de se ver. Para colocar em perspectiva, isso se traduz numa margem EBITDA de mais ou menos 22%. E por que isso é tão espetacular? Bom, pensa no setor industrial como um todo. Ele é historicamente pesado, com margens super exprimidas e custos estratosféricos. Mas a WEG meio que ignora essa regra, sabe? Eles conseguem manter uma lucratividade imensa sobre as operações e o melhor, sempre com um endividamento muito baixo e sólido. Ponto número 3. Os resultados de 2025 e a tão falada queda. Aí a gente se pergunta, poxa, se tudo é tão perfeito e redondinho, por que o mercado resolveu reprecificar a ação recentemente? Olha só os números absolutos. Eles continuam absurdos de bons. A gente está falando de um lucro anual de quase 6,38 bilhões de reais e uma receita trimestral que bate lá nos 10,3 bilhões, mantendo aquela margem linda de 22% que a gente acabou de falar. Só que o diabo mora nos detalhes, né? O crescimento ano contra ano foi de 5,5% no lucro e 4% na receita. Para 99% das empresas, isso seria motivo para soltar fogos de artifício, mas para a WEG, isso acendeu um alerta claro de desaceleração daquele ritmo de crescimento explosivo do passado. Mas afinal, o que realmente puxou essa ação para baixo? Tem basicamente 3 grandes culpados aqui. Primeiro, as expectativas do mercado estavam literalmente nas nuvens, sempre precificando um crescimento super acelerado. Segundo, a gente viu uma desaceleração real em alguns segmentos que antes estavam voando, tipo a energia eólica e os grandes projetos industriais. E terceiro, claro, um valuation já bem esticado. É aquela velha história, quando um resultado que é apenas muito bom bate de frente com uma expectativa de perfeição absoluta, o mercado não tem pena, ele vai lá e penaliza mesmo. Ponto número 4. O grande dilema do preço. Esse é o debate que mais divide opiniões, né? De um lado da balança a gente tem aquele valuation esticado. Múltiplos clássicos como preço sobre lucro e preço sobre valor patrimonial estão lá no alto, historicamente falando. Do outro lado a gente tem um dividend yield que costuma ficar estacionado ali na casa dos 2% ou até menos. Ou seja, paga-se muito caro por cada real de lucro que a empresa gera e recebe-se um retorno financeiro imediato bem pequeno em forma de proventos. E essa dinâmica é basicamente a taxa que o mercado cobra para você entrar num ativo de qualidade premium. E aqui está o ponto crucial dessa conversa toda. Não se compra esse ativo esperando viver de dividendos amanhã. Quem compra busca crescimento composto, busca uma qualidade excepcional de gestão e, acima de tudo, previsibilidade. Essa é a leitura totalmente profissional da coisa. Pensa na companhia como um motor para você ir acumulando patrimônio lá para o longo prazo, e não como uma vaquinha leiteira que vai te dar renda imediata. Ponto número 5. Megatendências e os riscos envolvidos. Para a gente conseguir olhar lá para frente de forma séria, a gente precisa entender os ventos que empurram esse negócio. E olha, os motores de crescimento são simplesmente gigantes.
A empresa está posicionada ali de forma muito cirúrgica para capturar as maiores megatendências do nosso século. A gente está falando da transição energética global, com uma demanda absurda por energia solar, eólica e eficiência. Sem contar a indústria 4.0, liderando os processos de automação e digitalização. E lógico, toda aquela expansão global alimentada por aquisições super estratégicas lá nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia. Mas, sendo bem realista e profissional, a gente não pode ignorar os buracos no caminho, certo? E o maior risco de todos, por incrível que pareça, vem da própria excelência da empresa, que joga o valuation lá para cima. O perigo é pagar tão caro por uma ação que já precifica um futuro totalmente sem falhas. Fora isso, existe a exposição natural aos altos e baixos do ciclo industrial global, a dependência forte de grandes investimentos em infraestrutura e, claro, a gangorra do câmbio, que sempre pode dar aquela balançada nos resultados em moedas diferentes. E, por fim, ponto número 6. O veredito e a estratégia inteligente. Bom, depois de destrinchar todos os fundamentos, entender essa excelência toda e debater o preço, qual deveria ser o manual do especialista aqui? Para montar uma carteira resiliente de verdade, a primeira regra de ouro é: não vá dar um all-in. Colocar todo o seu capital de uma vez só numa ação que já está precificada para a perfeição é super desnecessário. A jogada mais inteligente é usar aqueles momentos de pânico do mercado, aquelas quedas mais fortes, para ir montando a sua posição aos poucos. E o seu horizonte mental precisa estar calibrado para o longo prazo. Papo de 5 a 10 anos para frente, tratando a companhia como um verdadeiro pilar de qualidade dentro de uma carteira diversificada. E com essa estratégia bem desenhada, a gente encerra a nossa imersão de hoje. Foi um prazer imenso traduzir todas essas informações complexas e entregar esse conteúdo estruturado para você aqui no canal Vamos Fazer Dinheiro. Muito obrigado mesmo por nos acompanhar até o final. Olha só, não se esquece de deixar o seu gostei e coloca aqui nos comentários qual é a sua visão sobre essa gigante do nosso mercado, tá? Aproveita também para se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas análises incríveis que já estamos preparando. E para fechar com chave de ouro, eu deixo uma reflexão para você pensar. Será que o prêmio altíssimo pago hoje pela perfeição da WEG vai ser justificado pela realidade de amanhã? Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima.